semana passada eu tava na casa da minha prima e uma coisa muito cômica aconteceu. 4 vezes. Sem eu perceber, eu dizia uma frase exatamente como: não, porque esse ano vai ter a festa de aniversário daquela nossa prima. Não, porque esse ano... E eu ia repetindo, esse ano. Mas ainda estávamos em 2025. E a cada vez que eu dizia, não, porque esse ano eu vou fazer X coisa, a minha prima me corrigia. E ela disse assim: Alice, a gente ainda tá em 2025. O ano ainda não virou. Como assim esse ano? Das primeiras vezes eu achei aquilo, nossa, tô confundindo as coisas. Mas depois eu me vi repetindo o mesmo erro. Quando chegou na 4ª vez, eu disse: meu Deus, a minha cabeça tá tão ansiosa. Pra mim, esse ano já acabou, já cumpri tudo que eu tinha pra fazer. E eu já tô vivendo o próximo ano, mas esse ano que eu tô dizendo que eu já tô vivendo, ele ainda não chegou. E eu estava tão ocupada projetando o futuro que eu não estava completamente consciente que dia era aquele. Eu estava tratando o presente como um simples corredor de passagem. E querido, talvez você também esteja vivendo assim, já pensando no que vai mudar esse ano, ou seja, eu tô gravando esse vídeo em 2026, então talvez você já esteja vivendo, né, nossa, o que vai mudar esse ano, no que realmente vai dar certo, vivendo como se a vida começasse depois da virada de um ano para o outro, mas a vida concretamente disponível é a que está acontecendo agora, no dia de hoje. E talvez a pergunta, eu sei que é muito clichê, mas entendam, fiquem aí, vocês vão ver onde eu quero chegar. E talvez então a pergunta não seja o que fazer em 2026, mas o que eu posso fazer no dia de hoje. Hoje mesmo, janeiro. O que dá pra fazer hoje? Se você estiver vendo esse vídeo em agosto, setembro, o que dá pra fazer no mês de hoje? E sabe o que é o mais interessante? Né? Que não existe disciplina no futuro. Existe decisão agora. Não existe estudo em 2026. Existe estudo hoje, sabe? E depois dessa minha ansiedade pra viver um ano que ainda não começou, eu fui pesquisar no YouTube, né, pra saber quais eram os vídeos que estavam rolando em torno, né, desse tema do que fazer em 2026. E, gente, assim, quase tudo virava em torno de performance. Eu pesquisei e algumas tags e alguns títulos apareceram dessa forma: hábitos de sucesso para 2026. Como ter um glow up. Seja a nova versão de você em 2026. Como fazer um planejamento de sucesso para 2026. Veja, é necessário planejar, tá? Não estou dizendo que não é necessário. É muito importante que você planeje. Eu acredito fortemente que o planejamento ele te tira da inércia, né? Pode ser que não aconteça tudo como você planejou, mas é importante você ter um planejamento e ter também a mudança de rota todas as vezes que forem necessárias ter, quando as coisas fugirem do seu controle. Principalmente nesse termo do glow up, né? Eu me perguntei com muita honestidade, será mesmo que só o que nos falta é mais uma planilha do Excel? Vamos fazer um momento de reflexão. Será que o seu ano não deu certo, não foi como você queria? Você não bateu as metas que você tanto desejou porque você não tinha um vision board, uma planilha no Excel perfeita, você não tinha um PPT com todas as descrições e análise muito bem planejado, calculado de como você queria viver o seu ano. Aí você acha que é por isso que não deu tudo certo? Ou não foi como você queria? E por isso que hoje você tá frustrado? Gente, será mesmo que só o que nos falta é um planejamento? E olha que eu sou a pessoa de planejar, tá? Eu tenho umas planilhas do Excel que eu digo, meu Deus do céu, livros que eu quero ler, lugares que eu quero ir, de eventos, tantas coisas que são muito importantes pra mim. Mas eu caí em mim e vi que não é uma planilha que me falta. Não é só uma planilha que me falta. É muito mais sério, é muito mais profundo. E existe um livro que
ajuda muito a entender isso. O livro se chama A Sociedade do Espetáculo. Ele fala de um mundo em que a vida deixa de ser vivida e passa a ser apenas observada, e passa a ser apenas exibida. E, queridos, parece que a gente não tá buscando a transformação real, aquela transformação que acontece internamente, mas a imagem da transformação. Vê que loucura é isso, né? A gente não busca mudar de verdade, porque a mudança acontece internamente primeiro, né? Mas em si Mas em vez disso, buscamos mostrar que mudamos. Mostrar que estamos diferentes, que estamos na nossa melhor performance. E que perigoso é isso. O glow up, que é uma coisa que me preocupa muito, principalmente com as meninas, né? Tem muito conteúdo sobre isso. Gente, assim, o glow up não é uma mudança da sua estrutura interna. É a própria aparência da evolução. E entende quando você constrói a sua vida baseado nessa aparência de mudança, o quão isso é perigoso? Porque quanto mais você vai crescendo, não, evoluindo aparentemente, maior chances você tem de se quebrar, porque você não teve um crescimento sustentável para suportar tudo isso. Sabe, um problema real é que a gente paga de sonso mesmo. Cara, sério mesmo que você não sabe que para emagrecer você tem que comer menos? Que você tem que ter déficit calórico? Muita gente sabe que precisa ser feito, cara. A gente sabe. A gente não precisa de um curso de milhões para saber qual o próximo passo dar, qual o passo mais elementar que eu posso dar em torno do meu objetivo. A gente sabe. Mas sabe qual é o problema mesmo? É que a gente não consegue sustentar isso. Mas o problema é a falta de sustentação para realizar o nosso objetivo final. O problema é sustentar passos longos, processos longos. O problema mesmo, é tentar sustentar um processo longo com um emocional tão desorganizado. Se eu pudesse resumir o vídeo de hoje, o título é exatamente esse. Você vai se quebrar se você não ajustar sua vida emocional. Não vai ter como crescer se você não sustentar, não organizar a sua estrutura interna. Não tem como sustentar disciplina, metas muito ambiciosas, vivendo em guerra consigo mesmo. Não é glow up, não é. Esse ano eu falei muito sobre disciplina, sobre como ler mais, sobre técnica de método de Feynman, técnica de estudo disso, técnica de Pomodoro. Eu falei muita coisa teórica, gente, pra chegar exatamente no vídeo de hoje e dizer: se organize emocionalmente, se organize. Não é glow up, de novo. É ter mais maturidade emocional. Aprender a lidar com silêncio, com frustração, com espera. Eu voltei a ler alguns clássicos da literatura. Há um mês atrás eu estava lendo Jane Austen e lendo algumas das suas obras, foi impossível eu não me enxergar em duas personagens dela. Mulheres inteligentes, lúcidas, mas aprisionadas pelas suas próprias percepções. E, queridos, crescer é desenvolver um discernimento sobre quem você é, sobre a sua identidade. Eu vi um post da Priscila Zillo e um dos cards dela me chamou muito a atenção. Ela falou exatamente isso. Para 2026. Em 2026, desejo para você uma mente capaz de sustentar o silêncio, espera e complexidade. Não a calma de quem se aliena, mas a serenidade que organiza o caos por dentro, antes de tentar mudar o mundo por fora. É importante a gente praticar isso, porque a gente vive numa sociedade que tem medo do silêncio. O silêncio, ele parece, por muitas vezes, improdutivo.
cansativo. Espera, tá parecendo atraso. Só quem suporta o silêncio é que sabe escutar. Só quem tolera a espera suporta processos longos. E olha, pra mim 2026 é qualquer ano que se venha a seguir. Não planejei pra mim nada de glow up, mas eu quero ter muito mais inteligência emocional pra lidar com cada processo. E é aí que eu falo que só uma planilha não adianta. Só um planejamento não adianta. Porque eu tinha. Ele não foi levado em consideração quando realmente o bicho pegou. E se eu tivesse mais inteligência emocional, com certeza as coisas teriam se deslanchado melhor. Ter só uma planilha, gente, é como se você quisesse ter o controle de tudo nas suas mãos. Veja bem, ter só uma planilha. É o que eu tô falando, ter só. Você tem que ter. Mas não é só isso. Que você tenha um planejamento guiado pelo Senhor. Porque quando a gente tenta controlar tudo sozinha, o peso se torna insustentável. Então, se eu pudesse resumir esse ano novo que tá entrando, eu oro por menos performance exibida, mais presença, mais lucidez emocional. Que nesse ano não seja um espetáculo bem produzido, mas uma vida vivida com verdade. Queridos, até a próxima.